Graça e paz a todos, boa noite, muito bem-vindo a mais um ao vivo. E nessa noite eu quero tratar de um tema muito importante. Eu quero falar com vocês sobre o tema Vencendo a Inveja. Nesse momento nós iremos começar mais uma reflexão com o pastor Jonathan Aguiar e será um momento de profundeza na palavra de Deus. Convido você agora para a gente refletir e meditarmos neste tema, vencendo a inveja. Meus amados, a inveja é um sentimento sempre negativo. Alguns falam muitas vezes num tom de ironia, dizendo, eu tenho uma inveja santa do meu irmão. Mas nunca fale isso, nunca diga isso. Porque a inveja nunca vai ter um sentido positivo. Porque a inveja sempre será algo diabólico. A inveja é algo destrutivo. Irá consumir a pessoa por dentro. Deixa eu abrir um pouco os teus olhos espirituais para que você entenda que a inveja nasceu no coração de um querubim. Um querubim espetacular que Deus criou de toda a sua criação, e o nome dele era Lúcifer. E o que a inveja fez com este querubim, pastor Jonathan? A inveja o destruiu e o reduziu às cinzas. Lúcifer, ele tinha tudo e ele possuía algo a mais. Observe que todas as pedras preciosas, até mesmo a música, foram criadas nele. Você já imaginou o céu sem música, sem louvor? Você já imaginou o silêncio que até então pairava naquele local? Mas de repente, Deus faz algo único. Deus revestiu aquele ser, aquele querubim de pedras preciosas. E diz a palavra de Deus que Lúcifer era perfeito em formosura. E diz então que ele desejou se tornar semelhante ao Altíssimo. Eu quero fundamentar esta palavra para você ver que a inveja surgiu primeiro na vida deste querubim. Em Ezequiel capítulo 28, no verso 12 e 13, a palavra de Deus vai nos dizer: assim diz o Senhor Deus, tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estiveste no Éden, jardim de Deus, e de todas as pedras preciosas era a tua cobertura, sardônio, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, esmeralda, ouro. Em ti se fizera a obra dos tambores e dos pífaros, até que em ti foste criados e preparados. Então observe que este querubim era um querubim diferenciado. Os instrumentos musicais foram criados nele, ele era repleto de formosura e de honra. Em Ezequiel 28:18 vai dizer que por meio de seus muitos pecados e do seu comércio desonesto, ele profanou o seu santuário. E Deus fez sair de dentro dele um fogo que o consumiu e o reduziu a cinzas. Meus amados, a inveja é um sentimento diabólico, porque surgiu dentro do coração de Lúcifer. Ele se corrompeu, ele quis ser semelhante ao Altíssimo. E aqui está o perigo, o pano de fundo desta mensagem. Cuidado com o sentimento de insatisfação. Repito novamente, você tem que tomar muito cuidado com a insatisfação. A pessoa que está insatisfeita consigo mesmo e a pessoa que possui uma insatisfação, ela tende a se tornar uma pessoa invejosa. Por quê, pastor Jonathan? Porque ela vai ver a vida do outro e vai fazer comparativo. A minha vida não está boa assim, a vida do outro está melhor. Você que está vendo essa mensagem, compartilhe agora. Ajuda o pastor Jonathan a evangelizar para que pessoas possam ser alcançadas por uma palavra libertadora. Então, algumas perguntas surgem aqui neste contexto. Por exemplo, sobre a insatisfação da inveja. Eu não sou aquilo que eu queria ser. Eu não tenho aquilo que eu queria ter. Então, esta insatisfação
vai despertar o sentimento de inveja. Mas, pastor Jonathan, qual é o significado da inveja? Primeiro, é o desgosto provocado pela felicidade ou prosperidade dos outros. Então a pessoa vê uma pessoa de sucesso, uma pessoa próspera, e ela fica desgostosa porque ela não tem aquele patamar, ela não tem aquela aptidão. Segundo, a inveja também pode significar o desejo que o outro possui, de querer ter aquilo que pertence a outro. Então, meu querido, eis o problema. O invejoso, ele deseja ser igual ou melhor a você. O invejoso, ele deseja ter ou possuir algo que você tem ou melhor. Então, o invejoso, ele nunca vai se alegrar com as suas conquistas e nem com seus projetos. Por fora, ele dá aquele sorrisozinho sem graça, mas o coração dele está ressentido, está desgostoso, porque ele não se alegra com a conquista e com a felicidade dos outros. Então eu quero dizer para vocês nessa noite que o invejoso, em algum momento na sua caminhada, ele vai cair, ele vai entrar num precipício sem fim. Então nós vemos na palavra de Deus, no início de tudo, que este querubim, Lúcifer, ele vai cair por causa da sua ganância e da sua inveja. No profeta Isaías, no capítulo 14, no verso 12 ao 14, ele vai dizer: como desceste do céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado da terra, tu que delimitavas as nações, e tu dizia no teu coração: eu subirei ao céu, acima das mais altas estrelas do céu, e exaltarei o meu trono. No monte da congregação me assentarei ao lado do norte. Subirei às altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Qual era o desejo deste querubim, amado irmão? Era ser semelhante ao Altíssimo. Agora você vai entender o porquê que a inveja é um sentimento diabólico. Por que o inimigo das nossas almas, Satanás, ele tem ódio de mim e de você? Por que ele nos persegue? Por que ele quer nos destruir? Porque Deus, quando nos fez, ele nos deu algo que ele queria. Em Gênesis capítulo 1, verso 26, a palavra vai nos dizer: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Epa, pastor Jonathan! Tudo aquilo que Lúcifer sonhou, tudo aquilo que ele desejou, toda esta inveja que ele queria se tornar semelhante ao Altíssimo, Deus entregou a nós. Deus nos fez a sua imagem. E em Cristo Jesus nós seremos semelhantes a Ele. É isso, pastor? É isso mesmo, amado. Aleluia, glória a Deus. Deus criou a imagem em nós. Em Gênesis 1, 27, criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Mas esta semelhança, diz o apóstolo João em 1 João 3,2, amados, agora somos filhos de Deus. Ainda não se manifestou o que havia de ser manifestado. Todavia, sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois veremos como ele é. Deus está dizendo que eu e você teremos um corpo glorioso como é o nosso Salvador Jesus Cristo. Oh, glória a Deus! Então, Deus reservou para mim e para você essa semelhança. O diabo tem raiva, o diabo nos persegue, o diabo quer nos destruir, porque ele desejava, ele almejava ser semelhante ao Altíssimo. Mas quando nós estamos em Deus, Deus nos faz com que nós sejamos semelhante a Ele. Porque na ressurreição dos mortos, quem morreram em Cristo terá um corpo incorruptível. E quem for arrebatado aos céus também será transformado. Então nós temos essa promessa. Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, do verso 51 a 53, o apóstolo Paulo vai dizer: eis que vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num abrir e piscar de olhos, na última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptível, e nós seremos transformados.
porque convém que isto, que é corruptível, se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Qual é a grande jogada aqui, pastor Jonathan? A grande jogada aqui, meu amado irmão, é o seguinte: o diabo quer te convencer que você não é aquilo que você é em Deus, para que você não alcance a parte da promessa de se tornar semelhante ao Altíssimo. Meu Deus do céu! Aqueles que perseveram em Cristo, aqueles que andarem lado a lado com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós teremos essa promessa de ter o nosso corpo glorificado. Reinaremos com Ele, estaremos com Ele na altura. Louvado seja a Deus. Então você vai percebendo, então, por que o diabo tem fúria de cada um de nós. É típico do invejoso que se ele não consegue algo, ele não quer que você também consiga. Então o diabo está minando muitas pessoas, querendo levar ao inferno, querendo tirar sua coroa, lhe prometendo um mundo cheio de tentação, um mundo cheio de prazer, para que você não consiga vencer, para que você não consiga ter este corpo glorioso e para que você não seja semelhante ao Altíssimo. Mas agora eu quero entrar na palavra com você. Quem tem Bíblia, abra comigo o Salmo 73. Nós vamos entrar, apenas fiz um contexto, um pano de fundo sobre esse tema. Eu convido você para abrir a sua Bíblia Sagrada no Salmo 73, salmo feito por Asaf. Asaf era regente, era líder do louvor. Observe comigo no Salmo 73, a partir do verso 1. Certamente Deus é bom para com Israel, para com os limpos de coração. Mas quanto a mim, os meus pés estiveram a ponto de desviar-se. Faltou pouco para que escorregasse. Pois eu tinha inveja dos arrogantes, quando vi a prosperidade dos ímpios. Presta atenção, Asaf está dizendo aqui que quando ele olhou para a vida dos ímpios, quase ele escorrega, quase ele cai. Por quê? Verso 4. Porque na sua morte não há aperto, enquanto o seu corpo se mostra vigoroso. Não tem parte nas tribulações como os seres humanos, e nem são afligidos como os homens. Por isso, presta atenção. Então, ele sentia inveja, no verso 5. Vamos agora aqui, meu amado irmão, para o verso 14. Pois todos os dias sou afligido e meu castigo vem todas as manhãs. Mas se eu dissesse assim, declararei, eis que seria infiel com a geração dos teus filhos. Quando me pus a meditar, a fim de compreender isto, vi que é tão difícil aos meus olhos. Verso 17. Até que entrei no santuário de Deus e considerei o fim deles. Certamente tu colocaste em lugares escorregadios, deixando-lhes cair na destruição. Veja comigo o verso 26. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a minha rocha, e do meu coração minha porção para sempre. Porque se distanciam de ti, perecerão. Tu destruirás a todos aqueles que se desviam de ti. Mas quanto a mim, Salmo 73, verso 28, a minha aproximação de Deus é o meu bem. Fiz do Senhor o meu refúgio, para que eu possa anunciar todas as tuas obras. Aleluias. Meus queridos, o Salmo 73, escrito por Asaf. Asaf era líder, era regente, era responsável pelo louvor no reinado de Davi e de Salomão. Então, como músico, Asaf entoava louvores a Deus, louvores alegres ao Pai. Mas Asaf foi acometido de uma doença. Ele ficou doente. E a partir do momento que ele fica doente, ele começa a se entristecer. Ele começa a deixar de olhar para Deus e começa a olhar para a sua situação. E quando ele tira o foco de Deus e começa a olhar para a sua luta, ele começa a desmoronar na fé. Ele começa então a se encher de um sentimento de inveja. A inveja começa então a tomar conta do coração de Asaf.
Observe que no verso 14 do Salmo 73, o salmista vai dizer: pois o dia inteiro eu sou afligido e todas as manhãs eu sou castigado. Então esta enfermidade afligiu o salmista. Eu quero te chamar a atenção nessa noite e te dizer: é neste momento que você deve olhar para Deus. É neste momento que você deve olhar os feitos do teu Deus. Você não pode olhar para os lados, você não pode olhar para as lutas, mas você deve focar o teu olho em Deus. Porque Ele tentou compreender a situação, Ele tentou entender o que estava acontecendo com ele no verso 16, mas Ele disse: quando eu tentei entender tudo isto, eu achei muito difícil para mim. Tem coisas que nós não podemos entender, foge da nossa compreensão, foge muitas vezes do nosso controle, mas é a tua fé, meu amado irmão, é a tua fé que vai fazer você vencer as lutas, as enfermidades, que a tua fé que vai fazer você ter uma confiança sobrenatural em Deus. Fé é esta que poderá remover montanhas. Por isso que Jesus disse: se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, dirá a este monte: transporta-te daqui para ali, e ele será transportado. Nesta situação, Asaf se deixou ser levado por inveja, e ele foi setado. A primeira coisa que ele possui de inveja é olhar para a saúde dos ímpios, no verso 4, quando ele diz: eles não passam por sofrimento e têm um corpo saudável e forte. Ah, meu irmão, ele estava doente. E de repente ele vê as pessoas que não têm aliança com Deus, as pessoas que não gozam de proteção com Deus, estando plenamente bem. Parece loucura, ele não entende. Mas nessa hora, Asaf, se tu tivesse olhado para Deus, Deus iria te dizer: Asaf, te acalma, porque a minha graça te basta. Asaf, te acalma, porque por maior que sejam as tuas lutas, tudo isto é uma momentânea e breve tribulação, porque tudo isto é passageiro. O sofrimento é passageiro, as lutas são passageiros. O que eu tenho reservado para ti, Asaf, é bem maior do que tudo isso. Esta é a resposta que Deus tem para aqueles que têm os olhos fitos nele. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Pastor Jonathan, o que a inveja provoca na vida das pessoas? Presta atenção. A inveja provoca o tropeço. A inveja provoca o declínio espiritual dessa pessoa. No Salmo 73, verso 2, o salmista Asaf diz: quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram. Por pouco eu escorreguei. Cuidado, irmão. Cuidado, irmã. Sentimento de inveja pode te levar a declinar, pode te levar a se arruinar, porque é um sentimento autodestrutivo. Você tem que se livrar deste sentimento, tirar este sentimento de inveja, porque ele vai fazer a pessoa cair. Aleluia. Compartilhe esta palavra. Compartilhe essa mensagem, porque nós iremos tratar aqui de como vencer a inveja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque é um sentimento, irmão, sorrateiro, é um sentimento que simplesmente vai ali permeando, e se você não vigiar, você é acertado e você passa a ter esse tipo de coisa. Pastor Jonathan, o que a inveja provoca? Olho gordo. A pessoa começa a cobiçar as coisas alheias, começa a querer coisas que estão acima da sua capacidade, acima do que os seus olhos podem contemplar. No verso 7 do capítulo 73, do Salmo 73, o salmista vai dizer: os seus olhos estão inchados de gordura, eles vão além do que o seu coração imagina. Então, é o famoso olho gordo. A pessoa passa a cobiçar aquilo que não lhe pertence, aquilo que não é seu por direito. E outro detalhe, a inveja deixa a pessoa bruta e ignorante, deixa as pessoas insensíveis. No verso 22 do Salmo 73, a palavra diz: embruteci-me e tornei-me ignorante, fiquei como um animal selvagem diante de ti. Observe que quando eu vou comparar a história de Davi e Saul,
Davi matou 10.000, Saul matou 1.000. Quando as mulheres começaram a cantar essa canção, despertou a inveja no coração de Saul. Ele ficou irado, embrutecido, ele ficou como um animal selvagem. Ele ficou louco de desgosto porque tinha alguém melhor do que ele. Ei, irmão, não se entristeça se pessoas te perseguirem, porque há em ti uma unção, há em ti um fogo, há em ti um chamado, e isso desperta inveja e ciúme. O ciúme provoca isso na vida das pessoas, provoca esse sentimento de ignorância. Mas, pastor Jonathan, como é que eu posso começar a me libertar deste sentimento de inveja? Preste atenção, querido irmão. O início do Salmo 73 é a conclusão das respostas que o salmista obteve de Deus ao entrar na casa do Senhor. O que salvou Asaf deste sentimento de inveja foi ter ido à casa de Deus. Quando ele foi para a casa de Deus, tudo mudou. Olha o resultado no verso 17 do Salmo 73. Até que entrei no santuário de Deus, e então compreendi o destino dos ímpios. Aleluias! Temos que nos congregarmos, temos que ter uma igreja, temos que buscarmos a casa do Senhor. Irmão, esse negócio da pessoa dizer, pastor Jonathan, eu não tenho a igreja certa, pastor Jonathan, eu não me congrego em canto nenhum, eu assisto os cultos pelo YouTube, pelo Face, eu vejo os cultos online, irmão. A palavra de Deus diz, onde tiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei. Temos que participar da comunhão e do partir do pão com os irmãos. Um irmão fortalece o outro. Deixa desse negócio. A Bíblia nos ensina que nós devemos nos congregar, devemos ir ao santuário de Deus, porque quando você entra no santuário de Deus, na casa de Deus, Ele vai abrir teus olhos espirituais para que você possa ver as falsas aparências serem descortinadas e você vê que os ímpios estão perecendo, indo por um caminho destrutivo. Eu ministro na tua vida agora. Se você crê nessa noite, recebe o que a palavra de Deus diz no verso 25 e 26 do Salmo 73. Olha o que diz o verso 25. A quem tenho no céu, senão a ti, e na terra nada mais desejo, além de estar junto de ti. Oh, glória a Deus! O meu corpo e o meu coração podem até fraquejar, mas Deus é a força do meu coração, é a minha herança para sempre. Deus está dizendo o seguinte, meu filho, sem a minha presença você não conseguirá se libertar deste sentimento de inveja, de desgosto, de insatisfação. É a presença de Deus que nos sustenta. É a presença do Altíssimo que nos faz vencermos. E quem crê dá um glória a Deus bem alto, aleluias. Pastor Jonathan, como é que eu posso vencer esse sentimento de inveja? Você está preparado, meu irmão, para você vencer todo tipo de sentimento invejoso, todo tipo de desgosto? Pois veja comigo o que diz o verso 15 do Salmo 73. Se eu tivesse dito, falarei como eles, teria traído teus filhos. Asaf está dizendo que se ele tivesse se comportado de forma descontrolada, se ele tivesse agido de forma sem controle, de forma igual aos ímpios, ele não daria bom testemunho, ele teria traído as novas gerações. A primeira coisa que você deve fazer para vencer a inveja é controlar os seus impulsos. Essa foi a primeira atitude de Asaf, o autocontrole, o domínio próprio. Isso se encontra lá em Gálatas, capítulo 5, verso 22, o fruto do Espírito. Qual é o fruto do Espírito, pastor Jonathan? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade,
mansidão e domínio próprio. Você precisa ter domínio próprio das suas emoções. Pastor Jonathan, é difícil. Eu sou uma pessoa muito pavio curto. Eu sou uma pessoa explosiva. Mas se você deixar o Espírito Santo de Deus guiar o teu coração, cuidar da tua vida, ele vai produzir na tua vida este domínio próprio. O que eu devo fazer, pastor Jonathan? Entregue agora o controle da tua vida. Entregue agora a direção da tua vida. Entregue na mão do teu Criador, na mão do Senhor, que ele pode sim te dar temperança, domínio próprio, para você controlar os teus instintos, controlar os teus impulsos. Aleluia! Oh, glória a Deus! Quando Asaf entrou na casa de Deus, quando ele entrou no santuário, Deus abriu os olhos espirituais de Asaf. Porque no verso 1, no verso 2, Asaf diz: quase eu tropecei, quase eu caí quando eu olhei para a vida dos ímpios e parecia ser um mar de rosa, parecia ser tudo belo, parecia que eles estavam com plena saúde. Mas observe que quando ele entra na casa de Deus, porque o início do Salmo 73 é a conclusão, é a experiência que ele está contando de quando ele entrou na casa de Deus. O que é que ele descobriu? No verso 6 ele vai descobrir que os ímpios usam a soberba como uma corrente no pescoço. Ele vai descobrir que a vestimenta do ímpio é a violência, no verso 6. Ele vai descobrir que os ímpios são blasfemos, no verso 8. Ele vai descobrir que os ímpios não temem a Deus e não temem a nenhuma autoridade, no verso 9. Ele vai descobrir que longe do Criador, que longe de Deus, os ímpios perecerão e serão desolados, no verso 19. Isso ele não enxergava antes de entrar na casa de Deus. Agora eu tenho uma palavra para ti nessa noite. Eu tenho uma palavra sim para você que está aí me vendo. Deixe de ter preguiça de ir para a casa de Deus, porque se você ficar muito tempo sem ir para a casa de Deus, você não vai ter visão de águia. Você não vai ter visão espiritual para ver as ciladas do diabo. Você não vai conseguir ver as artimanhas do diabo. Asaf, quando foi para a casa de Deus, conseguiu enxergar tudo isso. Por quê, pastor Jonathan? Porque quando eu vou para a casa de Deus, lá é o meu pavilhão, lá é o esconderijo do Altíssimo. Nesta noite, Deus te chama para voltar para a casa dele, para voltar para a casa do Criador e te diz: volte a mim, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Rabachuricandarabás. Você precisa deixar a sua ansiedade, você precisa deixar a sua insatisfação de lado, porque isto tudo gera um descontrole nas tuas emoções, porque isto tudo vai gerar um descontentamento e irá provocar uma inveja. Mas Deus quer controlar as tuas emoções nessa noite. Deus quer controlar o teu sentimento. Deus quer que você entregue agora o teu coração na mão dele, para que ele possa cuidar de você. Aleluia. Pastor Jonathan, o que eu posso fazer para ter esse domínio próprio? Comece agora, meu amado irmão. Comece agora, minha amada irmã, a orar para o Espírito Santo. Entregue agora os teus anseios, entregue agora aquilo que está te causando mal, e o Espírito Santo irá te dar a mansidão, irá te dar o domínio próprio. Quer vencer a inveja? Quem quer, bote aí: eu quero vencer a inveja. Como é que eu posso fazer, pastor John, para vencer essa inveja? Ponto 2. Não busque entender esta situação, mas busque compreender a situação que você está vivendo neste momento. Eu não entendi, pastor. Eu lhe explico. Não é o porquê, mas é o para quê. Tudo Deus tem um propósito. E no tempo certo, Deus irá te revelar este propósito. No verso 16 do Salmo 73, Asaf não conseguia entender tudo isso. Ele fala: quando eu tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim. A situação é como um quebra-cabeça. Você não vai entender as peças isoladas, mas Deus lá na frente vai te dar a imagem de todo este quebra-cabeça. Ei, eu sei que a situação não é fácil.
Eu sei que você deve ter a consciência de que esta situação que tu está passando é Deus trabalhando na tua vida, é Deus forjando o teu caráter, é Deus moldando a tua história. É como as pedras no riacho, aquelas pedregulhos grosseiros, pontiagudos, mas de quanto o rio leva e traz aquelas pedras, elas vão se batendo umas às outras e elas vão se polindo, a ponto de quando você tira a pedra do riacho, ela está totalmente polida, lisa. Assim é Deus na tua vida. Deus está trabalhando na tua vida. Deus está tirando aquilo, que as tuas dificuldades, Ele está te forjando. Por isso, tente compreender o agir de Deus nessa situação. Amados, é como se fosse a história de José. A inveja dos irmãos de José despertaram ódio, perseguição por causa daquela túnica de multicores que o pai deu para a vida do seu filho. Muitas pessoas vão te perseguir porque o pai te dá a túnica, te dá autoridade, te dá revestimento. Mas nunca deixe de buscar o pai, por maior que sejam as lutas, por maior que as dificuldades que você seja colocado. José sofreu, foi lançado ao poço, foi vendido como escravo, foi parar na prisão, mas ele não murmurou, ele não ficou insatisfeito, ele só glorificou. E o pai preparou uma nova veste, mas era veste de linho fino, era veste de governador. Eu quero dizer na tua vida, se você passar por esta prova em submissão a Deus, compreendendo que Deus tem um plano maior, se cumprirá o que o apóstolo Paulo diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Por isso, amado, não tente entender, mas tente compreender o que Deus tem para você. Como eu posso vencer a inveja, pastor Jonathan? Terceiro ponto: busque ter mais intimidade com Deus. No verso 23 do capítulo 73, Asaf diz: contudo, sempre eu estou contigo. Tomas as minhas mãos direita e me sustém. Eu quero te dizer nessa noite, Deus te abençoe, irmã Elis. Eu quero te dizer nessa noite, quando tu busca a presença de Deus, quando tu busca intimidade de Deus, a destra, que é a mão de força de Deus, vai te suster. Vai fazer você passar por esta situação, mas vai te dar fortalecimento, vai te dar força. Por isso que a palavra de Deus diz: eu posso passar pelo fogo, mas o fogo não me queimará. Eu posso passar pelas águas, mas as águas não me submergerão. Deus estando contigo, você pode todas essas coisas. Aleluias. Provérbios capítulo 16, verso 1 e verso 3, na linguagem dos dias de hoje, vai nos dizer o seguinte: as pessoas, elas podem fazer seus próprios planos, porém é o Senhor Deus quem dá a última palavra. Ei, deixa eu te dizer agora, Deus tem a última palavra para esta tua causa. Deus tem a última palavra para a tua história. E Ele está dizendo: se aproxime de mim, se achegue até minha presença, porque eu tenho história de sucesso para você. Eu tenho história de superação. Eu tenho história de libertação. Eu tenho história que Ele vai te tirar de todo sentimento de inveja. Aleluias. Você pode pensar que tudo que você faz é certo, mas é o Senhor que julga as suas intenções. Peça a Deus que abençoe os seus planos e eles darão certo. Está vendo que palavra poderosa esse Provérbios? Quando eu busco a presença de Deus, quando eu busco o meu Criador, Ele me faz vencer. Você quer vencer? Você quer vencer o sentimento de inveja? Busque a Deus e Ele te mostrará o caminho certo que você deve trilhar. Não olhe para os ímpios, porque você vai tropeçar, mas olhe para Deus, que é o próprio Deus que te exaltará. Oh, aleluia! Estamos chegando a mais um fim de uma reflexão. Eu quero te dar o quarto e último passo para você vencer esse sentimento de inveja. Eu quero dizer que você deve reconhecer a bondade de Deus na tua vida. No Salmo 73, no verso 1,
O salmista diz: certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. No Salmo 136, 136, verso 1, o salmista diz: deem graça ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Não se esqueça da bondade de Deus sobre a tua vida. Não seja insatisfeito, seja contente. Eu não estou dizendo para você ser acomodado. Preste atenção, o pastor Jonathan não está dizendo isso. Você deve buscar suas melhorias, sim, mas não seja insatisfeito. Não seja murmurador por aquilo que Deus já te deu. Mas tudo que chegar na tua mão, abençoe. Tudo que chegar na tua mão, apresente a Deus. Porque o segredo está aí. O segredo está em você ser grato a Deus, reconhecer a bondade de Deus sobre tudo aquilo que tem chegado na tua vida. Por isso, amado, tira este sentimento de insatisfação, de descontentamento que provoca sentimentos de inveja, porque isso não vem de Deus. É um tipo de pensamento e de sentimento diabólico, como o pastor Jonathan contou aqui, logo no pano de fundo desta palavra. Por isso eu quero te dizer, depois de Asaf ter analisado toda esta situação, ter entrado na casa de Deus, ter visto que o que acontece com os ímpios que aparentam viver uma vida de riqueza, de bonança, de saúde, mas é tudo aparência. Porque longe do Criador, longe de Deus, nós não teremos a verdadeira paz que excede todo o entendimento. Longe do Criador, só nos restará sofrimento e destruição. E no verso 27 do Salmo 73, o salmista diz: os que te abandonam, sem dúvida perecerão. Tu destrói a todos os infiéis. Então preste atenção, verso 28. Mas para mim, bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio e proclamarei os teus feitos. Aleluias. Tu quer vencer este sentimento de inveja? Esteja perto do teu Deus. Tenha intimidade com teu Deus. Proclame as maravilhas de Deus sobre a tua vida, meu irmão. É desta forma, sendo grato, dando graças, é que você vai ter uma vida mais contente, uma vida mais plena no Senhor. Vale a pena confiar em Deus, vale a pena confiar nesse Senhor, vale a pena manter relacionamento com Ele, porque o que confia no Senhor pode esperar que Deus vai fazer coisas grandiosas. Neste momento eu quero ler para você uma palavra que se encontra em Isaías 49, versículo 23. Olha como é maravilhoso confiar no Senhor. Olha como é maravilhoso entregarmos a nossa vida a Deus. Olha o que diz. Isaías 49, verso 23. Reis serão os seus padrastos, e as suas rainhas serão as suas amas de leite. Eles se inclinarão diante de você, com o rosto em terra, lamberão o pó dos teus pés. Então você saberá que eu sou o Senhor, porque aqueles que esperam em mim não ficarão decepcionados. Aleluias! Deus está dizendo, tem coisas boas chegando para você. Tem coisas grandiosas chegando nas tuas mãos. Tem novidade, tem promessa, tem maravilhas. Porque Deus vai te exaltar nesta terra. Porque tu confiaste no Senhor. Porque tu agradaste o coração de Deus. Porque você não se desanimou. Porque você chegou até o fim dizendo, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Porque eu tenho o Senhor no meu coração. Porque eu sou a imagem e a semelhança de Deus quando eu estou em Cristo Jesus. Aleluias! Por isso, no Salmo 73, no verso 28, parte B, o salmista vai dizer, fiz do soberano o Senhor o meu refúgio e proclamarei os teus feitos. O segredo para você nessa noite é fazer do Senhor o teu refúgio.
O segredo para Deus, para você neste dia, é proclamar as maravilhas de Deus. E quando Asaf viu tudo isso, ele entendeu que era melhor estar na presença de Deus, melhor era cultuar a Deus, melhor era estar na casa de Deus, porque há fartura de alegria, porque há bonança, porque há provisão e porque há bênção. Eu quero orar pela tua vida agora. Eu quero entregar a tua vida. Eu quero dizer que você está blindado em Cristo Jesus de todo tipo de sentimento de inveja. Eu quero te dizer que nem um olho grande. Eu quero te dizer que nem um plano contrário, nem um desejo do mal vai ferir você, a tua casa, o teu ministério, a tua família, os projetos. Porque se você confiar em Deus, se você fizer do Altíssimo o teu refúgio, a tua morada, não te preocupe. Acontecerá o que diz no Salmo 91. Você ficará invisível ao ataque do diabo, porque você está na sombra do Onipotente e descansa no seu pavilhão. Aleluia. Por isso, meu amado irmão, deixa eu orar agora por você. Eu quero entregar a tua vida a Deus. Eu quero entregar a tua história na mão daquele que tem todo o poder. Amado Deus, soberano Pai, eu te agradeço por esta palavra. Eu te agradeço por esta reflexão, meu Pai. Que esta palavra possa ter encontrado morada nos corações dos teus filhos. Eu te peço agora, meu Pai, que todo tipo de complexo, que toda insatisfação que o diabo tenta minar nos corações dos teus filhos, gerando inveja, insatisfação, gerando, meu Pai, todo tipo de murmuração, nós repreendemos agora em nome de Jesus. E eu quero te pedir agora que a paz que excede todo entendimento, que a paz de Deus possa brotar agora nestes corações. Entra agora com provisão, entra agora com alegria, que esta pessoa possa se achegar a ti, que essa pessoa possa fazer de ti a tua morada, que essa pessoa possa fazer de ti o teu refúgio, que o Senhor possa cercá-la, meu Pai, por detrás e por diante, e que o Senhor possa acampar anjos ao redor. Por isso, meu Pai, eu te peço agora que todos os meus irmãos venham a vencer todo tipo de sentimento de inveja e que possa colocar em prática esta palavra, que eles possam fazer da tua casa uma morada. Por isso o salmista disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, porque na casa do Senhor há fartura de alegria. Por isso, ó Pai, nessa noite, neste dia, nos despede com a tua poderosa paz. Sê conosco e com nossa família, e que todo o mal seja desfeito, desde agora e para todo sempre. E quem crê, diga amém e amém. Que Deus abençoe você. Compartilhe a sua experiência nessa live. Compartilhe o que lhe mais chamou a atenção. Compartilhe esta palavra com muitas outras pessoas, porque eu tenho certeza que desta forma você vai estar proclamando as grandezas de Deus. Desta forma você vai estar evangelizando. Por isso, que Deus te guarde, que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém, meus amados.